Meu caro amigo, boa noite. Eu vou aqui com umas simples palavras, vou narrar um fato muito interessante. O título desse fato é As Tempestades da Vida. Vou considerar esse primeiro momento Aqui a é a parte um. estrada, Levantou-se um nosso forte cantinho. vendaval e as ondas lançavam sobre o barco. O barco de Jesus e dos discípulos. Uma passagem que nós temos lá em Marcos, capítulo 4, versículo 37. Há muito tempo, na literatura, no cinema e na música, os escritores, roteiristas e compositores utilizavam a viagem pelo mar como metáfora da vida. E nessa jornada, o mar pode ser agitado por temporais. As tempestades são O fenômenos Jacu tá naturais que cantando surgem em aí, momentos inesperados e nos Arapuã. assustam. Muito comum isso, né? Sem a gente perceber, elas aparecem de repente, deixam um rastro de destruição e estabelecem o caos. As tempestades são reais, meus amigos. São comuns, poderosas, rápidas, inesperadas, assustadoras. Pode surgir numa curva da estrada, numa E a conta do entrada? hospital, um telefone do diretor da escola, um chamado ao departamento de RH, uma batida do policial à sua porta. As tempestades não respeitam cargos, status, título, propriedades, intenções ou estado de espírito. Ela surge de maneira avassaladora e destrói tudo em Bastante questão de cervejeira. segundos. Jesus e seus discípulos enfrentaram Verde, um tempestades. silêncio maravilhoso. Enquanto o barco deles navegava Isso é para o outro natureza. lado do mar da Galileia, surgiu uma tempestade de vento, espécie de furacão ou tornado, Olha o beija-flor muito lá, comum naquela época, retirando o como até néctar das hoje flores. é fato Olha que coisa ocorrer linda. pelos mares. A palavra original, Ó, seísmo, indica um terremoto, maremoto, quase um tsunami. Isso mostra que o fato de você ter Jesus em seu barco não significa que você não irá enfrentar as tempestades. As tempestades podem surgir devido a fenômenos naturais e hoje é também por sábado, causa da topografia. 25 de No mar junho da Galileia, por de exemplo, ocorrem 2022. muitas tempestades porque a configuração geográfica do lugar facilita esse fenômeno. Quando o ar quente do nível do mar se mistura com o ar frio das montanhas ao redor, o resultado é tempo ruim. Qualquer um meteorologista sabe disso. Nosso mundo, semelhantemente, está configurado de tal Silêncio, maneira que as tempestades se tornam muito silêncio. prováveis. Sua configuração Só o canto das espiritual e aves. cultural atrai temporais. As tempestades podem ser causadas pelo inimigo. A linguagem que Jesus usou para repreender e acalmar o mar, aquiete-se, no versículo 39, é a mesma que usou em O Marcos, tempo também no nublado capítulo hoje. 1, versículo 25, para Do jeito que repreender o vai demônio. chover. Talvez Satanás quisesse destruir o barco em que estava Jesus, a fim de tentar matá-lo. Por fim, as tempestades podem ser enviadas por Deus. O menino que perdeu o barquinho no lago bolou um plano inteligente para recuperá-lo. Começou a jogar pedras na outra margem para formar pequenas ondas e atraí-lo de Vou fazer uma volta. caminhada aqui pra Às vezes, Deus envia tempestades e meditar um forma pouco na ondas para vida. nos levar de volta para perto dele. Deus Como se permite fosse um retiro crises espiritual. porque sabe que elas nos fortalecem e permite tempestade para mostrar que é mais poderoso do que elas. Então, meus amigos, esse trecho, essa passagem, a tempestade, é muito interessante porque a nossa vida realmente é uma tempestade. E quando nós nos firmamos com Jesus, nós podemos ter essa tempestade acalmada e até extingui-la. Continuando a nossa conversa sobre tempestade, eu vou chamar agora a tempestade da parte 2. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 39. Incrível! O barco de Jesus e dos discípulos estava sendo açoitado pelas ondas e o mestre continuava dormindo. Em Marcos, capítulo 4, versículo 38.
Os autores dos evangelhos relatam vários episódios em que Jesus passou noites acordado, especialmente para orar. Mas essa é a única vez que o retratam dormindo. Nos momentos de crise, costumamos perder o sono. No entanto, Jesus conseguiu dormir em meio ao perigo que abalou os discípulos. Ele não se assusta com fenômenos da natureza, pois sabe como controlá-los. O que está além do nosso controle não está além do controle do nosso Criador. Durante as tempestades da vida, somos tentados a pensar que Deus não se importa conosco. Isso é fato. Mas isso não é verdade. Também é fato. Às vezes parece que o Deus que não dormita nem dorme está dormindo. Seu silêncio nos deixa perplexo. Você grita, grita, grita e parece que ele está nem aí para você. Ele não acorda. Porém, Deus está sempre junto de nós, mesmo nos vendavais. Isto eu tenho certeza. Ele não vai para uma praia paradisíaca e tranquila num iate luxuoso, deixando-nos sozinhos enfrentar as ondas gigantes. Ele está no barco ao nosso lado, sendo o nosso capitão. Inicialmente, os discípulos haviam se esquecido de que Jesus estava no barco. Começaram a lutar sozinhos. No entanto, nosso melhor esforço não pode controlar tempestades. Então, na crise, eles se lembraram de Jesus. A oração deles foi curta e direta. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Lá em Mateus, podemos conferir, capítulo 8, versículo 25. Essa oração revela o paradoxo da nossa vida. Salva-nos. Que palavra, salva-nos. Vamos morrer. Uma afirmação. O medo, o terror. Em Mateus 8, 25, essa oração revela o paradoxo da nossa vida. Salva-nos é a linguagem da fé. Vamos morrer é a linguagem do medo. A maneira certa de acalmar as ondas é ir a Jesus. O Mestre se manifesta quando é chamado, na hora, no exato momento. Você pode ter certeza, meu amigo, de que no momento de maior desespero, Deus irá acalmar o mar de sua vida. Jesus se ergueu e repreendeu o mar, pois é o verdadeiro mestre dos mares e o Senhor da natureza. O autor diz que a tempestade havia se levantado. Lá em Marcos capítulo 4, 37, podemos conferir. E que Jesus se levantou, no versículo 39. Quando Jesus se levanta, as tempestades se abaixam e os perigos passam. Ele é o maior do que qualquer vendaval. Quando Jesus acalmou o mar, os discípulos ficaram apavorados. Conferimos essa passagem no versículo 41. Literalmente, a expressão original quer dizer que eles temeram com grande temor. Afinal, tinham aprendido que somente Deus tem poder sobre a natureza e agora Jesus exercia o poder divino. Quem é este? Eles se perguntaram. Deus era a resposta. A tempestade, talvez mais do que os milagres de cura, foi a oportunidade para Jesus revelar-se divino. Você não precisa ter medo, meu amigo. No meio da crise, Deus pode se revelar a você e controlar a sua tempestade. Boa noite. Eu sou o evangelista Manuel Leandro. Deus abençoe. Deus, somente Deus, cuida de mim, aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus.
Olha isso. Olha o nevoeiro. Serra do Mar, toda cheia de nevoeiro de sensação. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale
baixando cada vez mais. Tá cobrindo toda a casa, ó. Ó. Eis-me aqui, eu vivo porque eu obedeci, e eu vivo para obedecer. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma,